Olá, então, eu sou o Arthur e nós vamos fazer uma breve apresentação da nossa Wiki para a matéria de construções rurais nesse ano de 2022, no semestre 2021/2, certo? Então, o grupo é o grupo D da Wiki de bovinos de corte, formado por eu, Arthur Magnani, o Irê Luersen, a Lana Cabral e a Larissa Priscila Camargo. Então vamos começar com os pontos de discussão. Os tópicos que vão ser abordados nesse trabalho vão ser a introdução. Nós vamos falar a respeito de instalações para bovinos de corte, a legislação específica, o panorama brasileiro, os equipamentos necessários, as questões relacionadas a bem-estar animal, os manejos para bovinocultura de corte e sistemas de produção intimamente interligados. Então, um pouco da introdução. A gente traz aqui uma imagem para falar dessa introdução, que existe, para mostrar que existe uma cadeia produtiva para se obter aquela carne que a gente compra no supermercado, ou às vezes diretamente com o produtor, sendo mais raro. Então, o que envolve tudo isso, né? São boas práticas de produção, a gente tem que ser promovida uma alimentação, como vai ser a pasto. Então, o agricultor tem que promover esse pasto, ou vai ser a ração, o agricultor às vezes promove essa ração, plantando milho, plantando trigo, fenação, ou às vezes ele compra de outros produtores que fazem isso, então tem toda essa logística de nutrição, a criação intimamente ligada com a nutrição, qual ambiente você vai promover para esses bovinos, a sanidade animal, muitas vacinas são necessárias, né? Muitas doenças, como a doença da vaca louca, que às vezes causam pandemias, epidemias dentro dos animais, né? O bem-estar animal intimamente ligado à qualidade da carne, para não ter uma carne DFD ou uma carne PSE. A pastagem, como eu já falei, está ligada a bem-estar, está ligada à nutrição, está ligada à criação, e o melhoramento genético que está ligado a tudo isso. Se você promove um ambiente propício para a saúde, muitas vezes genéticas propícias ou genéticas favoráveis a uma maior produção acabam se tornando presentes, né? E assim você vai fazendo selecionamento a partir da inseminação. Também é parte da cadeia produtiva, certo? A reprodução de bovinos se utilizando a inseminação. Passando disso, tem outra parte aqui que está em vermelho, nesse quadro, que seria o transporte. Então, tem toda a logística de transporte, o bem-estar, para se obter a melhor carne também, não se obter contusões entre animais, que às vezes pode danificar a carcaça, a carne. O abate também tem que ser bem feito, tem que ser de uma forma correta, utilizando principalmente o dardo, direto na parte central do crânio, né? Para conseguir tornar o animal inconsciente, então abater ele da melhor maneira possível. Os processamentos, existem diversos cortes que podem ser feitos, diversos produtos são gerados a partir de uma carcaça. A distribuição e também uma grande logística para isso é a comercialização e no fim chega nas casas, chega no consumo final. Tem uma frase aqui, Euclides Filho, que estuda o assunto: um sistema de produção de gado é um conjunto de tecnologia, práticas de manejo, bem como o tipo de animal, o propósito da criação, a raça do animal ou o agrupamento genético e a região. Vou falar um pouco sobre as instalações do sistema de criação de gado de corte. As instalações inapropriadas, além de colocar em risco os animais e o pessoal responsável pelo seu manejo, contribuem pela redução da competitividade e o comprometimento da qualidade da carne e do couro. Então, vamos começar falando sobre as cercas desse tipo de confinamento, desse tipo de sistema, que elas devem ser preferencialmente usadas cerca de alumínio liso para não ter nenhum tipo de ferimento no animal. As cercas eletrificadas, né, muitas das vezes são utilizadas também, são utilizadas com arame liso, em piqueteamento, por exemplo,
ou quando tu quer que o gado vá para uma direção comum ao sistema, você utiliza cercas eletrificadas com arame liso. Bom, o curral ele deve ser localizado na região central da unidade de produção. O seu terreno deve ser revestido com cascalho compactado. Esse curral ele deve ser dimensionado de acordo com o número de animais, né, que vão estar nesse local. Mas, primeiramente, se necessita fazer uma planta baixa para facilitar a demarcação e a construção desse local. Para a construção, se necessita dos seguintes componentes. Utilizar na construção madeira com boa resistência, de qualidade e com bom acabamento, né? Muitas das vezes o agricultor ele decide usar um material de menor valor, claro. O sistema ele acaba ficando com um custeio muito elevado, né? Vai usar, por exemplo, eucalipto tratado, só que muitas das vezes eles não têm um bom acabamento, né? Isso pode vir a ferir o animal, por exemplo, quando uma grande quantidade de gado vai ter que ir se deslocar para um certo local e se esses palanques não estiverem com bom acabamento, eles podem ficar feridos. O confinamento. E devem possuir um centro de manejo desses animais, né? Que é destinado à recepção e preparo desses animais. Então, o centro de manejo é destinado para a recepção dos animais. Este local deve possuir um curral com brete, balança e apartador. Ali serão vacinados, vermifugados e pesados de animais para entrar no confinamento. A sua área de alimentação inclui produção de alimentos, armazenamento desses alimentos. Os currais ou piquetes de engorda devem ter áreas de 15 a 20 metros quadrados por cabeça. O piso desse tipo de confinamento deve ser de cascalho compactado com declividade mínima de 3%, com cercas de arame liso de no mínimo 1,8 metros de altura. Os seus postos de alimentação pode ser construído de tambores, concreto ou madeira, e também deve estar próximos da frente dos piquetes. Agora falar um pouco desse cercado de trap feeding, que ele é destinado aqui, como tem na foto aqui, às crias, né, para fazer um sistema de engorda delas, de crescimento, né, exatamente. Tem que ser localizado junto às áreas de descanso das vacas, do manador, que são as mães, né, nas proximidades do coxo de sal. Esse cercado deve possuir em torno de 1,5 metro, 1,5 metros quadrados para cria, deixando espaço de 2 metros entre o coxo e a cerca para a circulação. O cercado deve ter postes de madeira espaçados de 2 metros, com 6 a 8 fios de arame liso esticados com catraca. Deve possuir também acesso de entrada exclusiva de bezerros, de 0,4 metros por 1,20, com esteios fincados bem finos. O coxo tem que ter um comprimento de 0,10 metros por cria e largura, possibilitando a alimentação de 2 animais, um de cada lado, ao mesmo tempo. Bom, os coxos para suplementação de minerais. Eles podem ser construídos de madeira de 30 por 30, escavados em toras de concreto ou fibra, né? Geralmente eles são menores que os coxos para suplementação de concentrados ou volumosos, claro. Esse coxo de suplementação mineral, que geralmente é o sal, né, são consumidos em uma pequena quantidade em relação à suplementação de concentrados, né? Os coxos para suplementação de concentrados ou volumosos devem ser, claro, mais largos que os de minerais. Eles têm que se disponibilizar 40 centímetros lineares para bezerros mamados e 70 centímetros para animais adultos. Eles podem também ser construídos de diferentes materiais, como madeira, concreto pré-moldado, até mesmo aqueles tambores de plástico reutilizados. Os bebedouros dos animais devem ser instalados nas pastagens, preferencialmente nos cruzamentos de cepas, né? Porque daí tu pode servir em mais de um local, né? No caso, se for também o piqueteamento, no caso a gente está falando de confinamento.
e também de outros sistemas de criação. Eles podem ser construídos de diferentes materiais, né? Alvenaria, chapa galvanizada, concretos, pré-moldados, entre outros. Deve ter ao redor uma camada de cascalho ou similar compactada para evitar a formação de lama e atoleiros, né? Isso é um grande problema, por exemplo, pode dar problema de casco nos animais. O número e a distribuição dos bebedouros varia em função da área da pastagem, e sua capacidade deve ser calculada em função do número de animais a serem atendidos, considerando o consumo de 50 a 60 litros de água por unidade de animal e por dia. Evitar o uso de aguas naturais com o objetivo de melhor conservação ambiental. Os reservatórios de água, eles devem ser preferencialmente localizados em pontos altos, que permitem a distribuição da água por gravidade, sem a utilização de bombas, por exemplo, né? Tem que utilizar a gravidade. Pode ser construído de alvenaria ou chapa metálica. A capacidade desse reservatório tem que ser calculada em função do número de bebedouros alimentados, bem como o número de animais presentes nesse local. Olá a todos, meu nome é Lana. Eu vou falar sobre os principais rebanhos no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rebanho bovino no Brasil cresceu 1,5% no ano de 2020, chegando a 218,2 milhões de cabeças de gado, maior número desde 2016. Esse crescimento é explicado através da alta do preço do boi e o crescimento nas exportações de carne, que contribuíram para o aumento das criações no Brasil. Como podemos verificar na tabela, o Brasil é considerado o segundo maior rebanho do mundo, representando 24,7% do rebanho mundial, atrás apenas da Índia, que possui 30,6% do rebanho mundial. O Brasil ele é considerado o maior rebanho comercial do mundo. Em relação à divisão estadual, Mato Grosso detém o maior rebanho de bovinos do Brasil, com 32,7 milhões de cabeças. Em segundo lugar fica Goiás, com 23,6 milhões de cabeças. Em terceiro, o Pará, com 22,3 milhões de cabeças. E em quarto lugar fica Minas Gerais, com 22,2 milhões de cabeças de gado. E aqui no mapa a gente consegue ver com mais precisão em relação a cada lugar e os municípios também, que entre os municípios o maior rebanho é de São Félix do Xingu, com 2,4 milhões de cabeças e alta de 5,4% no ano. Em segundo lugar fica Corumbá, com 1,8 milhões e alta de 11,8% em seu rebanho. Agora eu vou falar um pouco também dos equipamentos utilizados no manejo dos bovinos de corte. Para cada sistema de produção são necessários diferentes tipos de equipamentos, sendo no sistema extensivo necessários currais, bretes, coxos, forrageira manual, pulverizador, costal, manual, seringa veterinária. Já no sistema semi-intensivo, seria necessário motoforrageira, pulverizador, dosificador de vermífugo, carroça, baldes para ordenha, seringa veterinária, aparelho para castração. E no sistema intensivo, motoforrageira ou eletroforrageira, pulverizadores, costais manuais e ou motorizados, setor médio, com equipamentos veterinários, equipamentos para ordenha, balança, carro de mãe e um veículo utilitário. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de coxos e currais e equipamentos utilizados na bovinocultura de corte. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o bem-estar animal na bovinocultura de corte. Mas o que é esse bem-estar animal? O que é promoção do bem-estar, né? É dar as condições, todas as condições exigidas para que os animais se desenvolvam, né? E isso está muito atrelado às 5 liberdades do animal, que é ser livre de fome e sede,
Os animais devem ter acesso à água e alimentos apropriados para a sua saúde e o seu vigor. Serem livres de desconforto. Aqui entra a parte das instalações, em grande parte, né? Um ambiente adequado, com condições de descanso, proteção de intempéries. Estarem livres de dor, lesão e doença, né? Os responsáveis devem sempre fazer a monitoria de qualquer doença, qualquer situação que necessite um rápido diagnóstico, um tratamento adequado. Devem ser livres para expressar seu comportamento natural, né? Que eles possam comportar naturalmente no espaço, também em situações apropriadas, que propiciem também o encontro com outros animais da mesma espécie. A gente sabe que os bovinos são animais sociáveis. E estar livre de medo e estresse, né? Nenhuma prática deve se submeter aos animais a sofrimento físico ou psíquico, né? Bom, e o manejo também está atrelado ao bem-estar, o manejo direcionado ao bem-estar animal, né? Isso inclui boas práticas de manejo, que eu vou dar algumas, como promoção da higienização, ter boas condições nos galpões, nas instalações, nos bebedouros, nos coxos limpos, né, sanitizados. Na questão de infraestrutura, um bom espaço de circulação, até sem regime extensivo, o espaço de cercas e piquetes, ou dentro de galpões, temperatura adequada, um abrigo que ofereça possibilidade de proteção, de descanso, né? Inspeção por parte da equipe, constante, muito cuidado no transporte e no manejo em geral, que não gere ferimentos entre eles, que minimize o estresse, e também uma equipe treinada a praticar essas ações que levam, ajudam, contribuem ao bem-estar animal, né? A gente sabe que atualmente o mercado consumidor ele está exigindo mais programas e alimentos com essa característica e mais direcionados nesse sentido também. A legislação ambiental é um dos quesitos mais importantes, né, para se discutir em relação a que está diretamente ligado também a que o nosso país é um grande produtor de carne bovina no mundo, né? E não pode ficar sem ser mencionado, né? Então, o licenciamento ambiental é uma exigência legal que são sujeitos todos os empreendimentos e atividades que empregam recursos naturais e que possam causar algum tipo de poluição ou degradação do meio ambiente. Para essa atividade agropecuária, que é a bovinocultura de corte, existe uma série de exigências que têm que ser cumpridas, né? É necessário, então, que o estudo de impacto ambiental prévio do local, por exemplo, dessas atividades agropecuárias. Segundo o artigo 1 da Resolução 001/86 do CONAMA, ela diz que, para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam. Aí ali diz: a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota do solo, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, podemos concluir que a atividade possui, de fato, um considerável impacto ambiental, já que afeta ou pode afetar tanto as pessoas, outros animais, além da qualidade dos recursos ambientais e as condições estéticas e sanitárias ambientais. É uma questão que a gente tem que sempre estar bem ciente disso. Se sabe que boa parte do desmatamento está ligado diretamente à questão da bovinocultura de corte no país, e que esse desmatamento está prejudicando a questão das faltas de chuva no sul do Brasil, né? Já se sabe disso, e que é uma coisa a gente repensar, né? Se é realmente tão necessário assim o consumo de carne, né? Na nossa vida, ou se a gente não poderia, pelo menos, sei lá, parar um pouco de comer carne, diminuir pelo menos uma vez na semana. Só uma visão assim, pessoal. Muito obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho agora dos sistemas de produção para bovinos de corte.
Então, de forma geral, a gente divide em 3 sistemas de produção: o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo. Qual seria a diferença entre eles? O extensivo, o gado é criado a pasto, criado solto, com promoção de forragens nativas, certo? Ou plantadas. Muito importante promover, então, se escolha uma produção de gado extensivo a pasto, realizar o piqueteamento, realizar técnicas de saúde de pasto, que significa saúde de animais também. O sistema semi-intensivo é um meio termo. O gado, durante um período, geralmente nos períodos mais quentes, que tem mais chuva, o pasto cresce mais rapidamente, então ele é criado a pasto. Nos períodos mais frios do ano, geralmente o pasto não cresce muito, então ele é criado a partir de ração e suplementação. Isso geralmente é regiões de clima mais ameno no inverno, né? E o intensivo, o gado é criado totalmente confinado, recebendo ração e suplementação, e pode ser um confinamento a céu aberto ou em galpão fechado. Aqui, como eu falei, se o gado vai ser criado a pasto, é importante ter umas técnicas de criação propícias para o pasto crescer no tempo certo para cada gado. Então, piqueteamento é uma forma. Tu dividir tua área em vários piquetes e ter um tempo limite para o gado pastar naquele piquete para atingir o ponto ótimo daquele pasto, para que ele consiga ter a capacidade para se regenerar num determinado tempo, de acordo com cada espécie de planta, né? Então, piquetes quadrados, 10% dessa área para um corredor, que você possa passar, levando em conta a caixa d'água no ponto mais alto e bebedouros em cada piquete. Então, isso é só um plano de acordo com técnicas do pastoreio racional Voisin. Aqui o que eu falei, o gado confinado, pode ser confinamento em galpão fechado ou confinamento em céu aberto. A diferença é que o galpão fechado, ele tem 100% praticamente de sombra, o céu aberto tem menos, mas sempre é importante promover alguma sombra para os animais, mas ambos a gente vê cerca, a gente vê os coxos, onde se coloca a ração, e há divisões, né? Um número máximo de cabeças por área. No Brasil, geralmente, 12 metros quadrados por gado, em média. Aqui os manejos estão divididos basicamente em cria, recria e engorda. A cria é o nascimento do bezerro e o desenvolvimento dele a partir da mãe, muitas vezes, e aí o selecionamento genético a partir disso, né? Então, a gente reprodução, crescimento e a desmama. Então, um gado indo para a próxima fase de recria, seguindo seu caminho até o abate, ou as fêmeas que voltam para a fase de cria, né, para nutrir novos bezerros. Esse sistema de cria pode ser sob semi-confinamento, creep feeding ou creep grazing. Creep feeding, tu promove um coxo privativo para o bezerro se alimentar de ração só dele, específica para ele, e o creep grazing, tu promove um pasto privativo. Tu vai utilizando cercas que limitam o tamanho do animal, e aí o bezerro consegue acessar, e outros animais maiores não. A recria, então, é a fase mais extensa relacionada ao desenvolvimento do animal, né? Ele convive junto com outros animais. E aí vai depender do seu sistema de produção, como eu falei antes. E a engorda geralmente é em confinamento, para o gado ganhar massa muscular, geralmente dando suplementação, mas pode ser semi-confinado também. Você pode promover pastagens, mas levando em conta que precisa de uma boa forragem, vai precisar promover concentrados e minerais também, né, sais. E aqui mais ou menos um resumão disso que eu falei aqui, desse manejo. Então, a cria, o que a gente quer? O que se quer em cada fase, né? Fertilidade de matrizes, maior desfrute e bezerros pesados, né? Então, promover um bom bezerro e promover uma boa fertilidade para as fêmeas que vão produzir os bezerros, né? A recria, o desenvolvimento do animal, tu quer uma formação de estrutura, que ele se desenvolva bem, um bom criado em menor tempo, seguindo aqueles parâmetros de produção muitas vezes desenfreados, né? Muitas vezes esquecendo alguns lados importantes do caminho, né? De cuidado do animal, dependendo da espécie, ele se desenvolve de um jeito. E a engorda, o que se quer? Aumento de peso em curto prazo,
o acabamento da carcaça, ganho de massa muscular, um boi mais gordo, deposição de gorduras também, certo? E acabamos aqui nossa apresentação. Essa é a bibliografia. Muito obrigado.